quais são as consequências do tarifaço, caso ele entre mesmo em vigor, para esse setor. É por isso que a gente convidou Adriano Pires, economista, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, para falar conosco aqui hoje no Jornal Gente. Adriano, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Bandeirantes e à Band News TV. O que acontece caso de fato haja a entrada em vigor do tarifaço de 50% no dia 1º de agosto? Afeta muito a produção de petróleo, o mercado de petróleo no Brasil? Bom dia a todos, é um prazer estar sempre falando com vocês na Band. Olha só, vamos entender que hoje os Estados Unidos já não é mais o principal importador de petróleo brasileiro, né? O país que mais importa petróleo do Brasil é a China. Os Estados Unidos hoje importa pouco petróleo do Brasil. Então, essa questão da importação não afeta, quer dizer, o setor de óleo, não estou falando de exploração e produção, né? O Brasil hoje é um grande produtor de petróleo, a gente é o 9º maior produtor de petróleo do mundo, a gente deve caminhar aí para 5º lugar nos próximos anos em função do pré-sal, mas a gente hoje, o grande consumidor é os Estados Unidos, não é mais é a China, não é mais os Estados Unidos. Sim. Agora, o problema todo na área de energia, que vai sofrer um pouco mais caso essa questão tarifaço caminho do jeito que ela está hoje, é o etanol, né? O etanol, sim, ele tem, principalmente o etanol do Nordeste, que é menos competitivo que o etanol aqui do Centro-Sul e São Paulo, ele tem uma proteção, né, de tarifa, né? Então, a gente vai ter problema com o etanol e pode, inclusive, dar grandes prejuízos aos estados do Nordeste. O grande problema do Brasil na área de energia é se você tiver a tal da reciprocidade, né? Imagina que já fez decreto de reciprocidade, imagina que esse decreto passe a vigorar e o Brasil também resolva taxar os produtos americanos 50%. Aí nós temos um problema forte, porque primeiro, o próprio petróleo, né? Porque o equipamento hoje que você usa nas plataformas, basicamente vem dos Estados Unidos, de empresas americanas. Então, imagina se quebrar algum equipamento, né? Vou precisar trocar o equipamento na exploração e produção, aí vai vir um equipamento 50% mais caro, e aí começa realmente a criar dificuldade. Outro problema sério é a questão do diesel russo, né? A gente hoje importa muito diesel da Rússia. Basicamente, diretamente, a gente importa cerca de quase 70%, ainda tem um pedaço menor que vem da Índia, vem da Turquia, que é petróleo russo, que é refinado na Índia, na Turquia, no Paquistão, e vem para o Brasil. Então, hoje, 90% do diesel que a gente importa vem da Rússia. Então, se entrar também em vigor aquelas chamadas tarifas secundárias, vai ser outro problema a gente encontrar também um outro país, né, um outro fornecedor de diesel. Lembra que o Brasil hoje importa 25% do diesel que a gente consome, é bastante coisa. Né? Não é simples. Esse diesel russo passou a vir para o Brasil pós-guerra, a partir da guerra da Ucrânia com a Rússia, com as sanções russas. A Rússia deixou de vender diesel e gás para a Europa, passou a vender para a China, para a Índia, e fez preços menores que o mercado internacional. Daí que a gente passou a não importar mais dos Estados Unidos o diesel e importar quase 100% da Rússia, né? Outro problema também da reciprocidade é gás natural. A gente hoje no Brasil, a gente tem uma série de terminais, né, que consomem o tal do gás natural liquefeito, que aquele gás vem de navio. E quem abastece esses terminais no Brasil é o gás americano, é o shale gas, entendeu? Daqui na chamada bacia do Atlântico. Então, se tiver a tal da reciprocidade, você imagina pagar 50% mais caro pelo GNL, né? O GNL é importantíssimo porque esse gás é muito usado, né, no setor elétrico, né, para as térmicas entrarem em operação, principalmente nos horários de ponta, né, para fornecer potência, já que o Brasil tem muita fonte intermitente e precisa de potência. Então, esse é o cenário que eu vejo no setor de energia. É um cenário que, do jeito que está hoje, a gente não está mal, mas se tiver a tal da reciprocidade, fica muito complicado. E outra questão também, vocês devem lembrar, que lá na outra fase, quando a gente ficou todo feliz com os 10% da tarifa americana, o governo americano deixou o petróleo e o gás de fora dessa tarifa de 10%. E agora eu não consigo ainda perceber, né, se nessa nova política agora dos 50%, o petróleo e o gás vão ser taxados como os demais produtos.
Doutor Adriano, muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. O senhor sempre lança luz sobre os problemas graves que o Brasil enfrenta, os problemas mais sérios. Sobre a questão do etanol, até no governo Dilma, que é um governo mais radicalizado, né, do ponto de vista ideológico, ou não sei mais, né, enfim, tão radicalizado quanto o atual, se estabeleceu uma tarifa zero de importação do etanol americano. E esse etanol chegava no Brasil pelo Nordeste, que era uma coisa mesmo para matar a produção nordestina de etanol, que responde por 500 mil de empregos no Brasil, né? Acha que teremos novamente algo assim, o oferecimento aos Estados Unidos de uma tarifa que hoje está 17%, 18% para zero novamente? Porque essa é uma notícia, ou seria uma redução que traria impacto na economia nordestina, sem dúvida nenhuma. Com certeza, né, Cláudio? É isso que eu estou falando, né? Quer dizer, o Nordeste hoje ele é protegido da importação do etanol de milho americano, né? Vamos lembrar que os Estados Unidos é o principal produtor de etanol do mundo com matéria-prima milho, né? O Brasil também já começa a produzir muito etanol de milho. Para vocês terem uma ideia, hoje 20% do etanol produzido no Brasil já é milho, né? E está crescendo mais ainda. Mas, de qualquer maneira, esse etanol de milho ele é muito produzido aqui também no Centro-Sul, né? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, né? E o Nordeste ele tem realmente um problema de produtividade grave. E como você falou, se você pegar essa tarifa dos 17,5%, que foi colocada para dar competitividade ao etanol do Nordeste, né? Que é feito de cana-de-açúcar, se isso for zerado, né, nessa guerra tarifária, é um problema muito grave para a economia nordestina. É um problema dos mais sérios que eles vão ter que passar. E aí, realmente, não tem jeito, né? Vamos ver como é que fica essa história, mas o fato é que, por isso que eu te coloquei que hoje o que preocupa mais no setor de energia, de imediato, é o etanol e é o etanol do Nordeste. Adriano, bom dia. Embora estejam sendo construídas fora dos Estados Unidos, o que pode acontecer com essas plataformas de petróleo que estão sendo, enfim, estão em construção, elas podem ser afetadas com essa guerra de tarifaço aí, Brasil e Estados Unidos? Olha, claro que podem, né? Também tem muita plataforma construída na Ásia, né? Lá em Singapura, né? Em Hong Kong. Mas eu não estou falando só de plataforma, estou falando também do equipamento que tem dentro da plataforma, né? Que aí sim é feito por empresas aí como a Halliburton, né? Schlumberger, que tem muita fábrica nos Estados Unidos, né? Então, o problema todo é esse, você pode afetar sim, mas se tiver naquela questão da reciprocidade, né? Porque aí é a mão contrária, né? É a gente trazendo o produto, importando o produto americano, né? Então, se for feita a reciprocidade, é o que eu te falei no início da nossa conversa. O que afeta mais a política brasileira no setor de energia, com a questão do tarifaço, é se o governo Lula, né, não partir para a negociação, continuar sem querer negociar, continuar querendo meio de forças com o governo e resolver apostar, né, dobrar a aposta, né, que é colocar 50% nos produtos americanos que vêm para o Brasil. Aí realmente é uma situação muito complicada para o setor de energia. Adriano Pires está conversando com a gente, ele é economista, é um especialista em infraestrutura, em energia, já conhecido dos nossos ouvintes. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: nós temos alguma possibilidade de ter combustível mais barato nos postos por conta dessa confusão toda aqui no Brasil? Ou a tendência é que nós tenhamos aumento de preço na bomba? Eu vou te responder de duas formas. Imagina que você não tem o tarifaço. Aí a tendência hoje é petróleo mais barato, né? Porque o que está acontecendo, inclusive. Por quê? Com a política do tarifaço, que não é uma política específica para o Brasil, é uma política que o presidente Trump está fazendo para o mundo inteiro, né? O presidente Trump, na realidade, na minha opinião, está querendo criar uma nova ordem econômica mundial. Ele tem provocado o quê? Uma desaceleração da economia. Então, a economia está crescendo muito menos.
Com a economia crescendo menos, o preço do petróleo está caindo. Vocês lembram que o preço do petróleo só subiu quando teve aquele ataque americano ao Irã, que ele chegou aí a $80, mas rapidamente ele voltou para baixo de 70, ele está em 68, 69, né? Então esse petróleo ele está barato por quê? Porque a economia, volto a dizer, não está com perspectiva de crescimento no curto prazo. Então você tem hoje uma demanda inferior à oferta de petróleo, o que também prejudica hoje os Estados Unidos, porque a grande produção americana de óleo vem do shale oil, que tem um preço, não, que a gente chama aí no jargão de break-even point, quer dizer, ela tem um preço que abaixo desse preço começa a ficar economicamente difícil produzir, e é em torno de $65. Então o petróleo também abaixo de $65 é ruim para o americano e é ruim para o presidente Trump também colocar aquela famosa frase dele nas eleições, drill, baby, drill, né? Agora, com essa questão agora, vamos lá, do tarifaço, se você, por exemplo, tiver realmente implantado as chamadas tarifas secundárias, já foi feito, né? Quer dizer, tipo assim, se você importar qualquer coisa da Rússia, você vai pagar 100% de imposto. Aí vai ser ruim para nós aqui, porque nós importamos 90%, ou quase 90% do óleo diesel da Rússia. Então a gente vai ter um diesel mais caro, o que impactaria na bomba, né? Quando eu estou falando do etanol, também hoje lembra que foi aprovada uma lei aí no Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula, que é a lei do combustível futuro. Então você está hoje aumentando a mistura do etanol, né, de 27 para 30 e o biodiesel para 15, podendo chegar a 20, né? Então isso também, de um lado, nos reduz a importação tanto de gasolina quanto do diesel, mas, por outro lado, também a gente tem que ver como é que vai acontecer a nível de preços aí de etanol e do próprio biodiesel com a questão do tarifaço. Então, hoje, em tese, nesse momento, agora você poderia ter uma tendência a reduzir preço de gasolina e diesel na bomba em função do preço do petróleo estar mais barato, dada a expectativa de pouco crescimento econômico. Queria agradecer ao Adriano Pires, sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, falando sobre a repercussão do tarifaço no setor de energia. Obrigada, Adriano. Até a próxima, hein? Eu que agradeço. Um bom dia a todos e uma boa semana. É sempre um prazer falar com vocês. Obrigada. Muito obrigada. Adriano Pires aqui conosco.